Stephen Hawking, mesmo depois de sua morte, é considerado o maior físico depois de Einstein. Ele foi responsável por popularizar alguns temas complexos para o público comum por meio de seus livros, palestras e depoimentos. As teorias de Stephen Hawking tratam de buracos negros e origem do universo. O maior sucesso editorial de Hawking é Uma Breve História do Tempo. É nele que o físico trata de suas principais suposições. Traduzida para mais de 30 mil idiomas, a obra se tornou um best-seller com mais de 10 milhões de livros vendidos. No vídeo de hoje, você vai conhecer algumas das mais célebres teorias de Stephen Hawking. Buracos negros nem tão negros. Na década de 1974, Stephen Hawking ganhou destaque depois que teorizou que os buracos negros podem não ser tão negros assim, pois eles produzem partículas e antipartículas em eventos minúsculos. Isso revolucionou a ciência, pois antes da teoria de Hawking, os buracos negros eram considerados como espaços vazios, sem qualquer atividade atômica, cuja gravidade era tão grande que nada conseguiria sair de dentro dele. Até então, os cientistas acreditavam que os buracos negros não diminuíam, apenas aumentavam, graças ao seu poder de sugar tudo para dentro de si. Com Hawking nasce a teoria de que buracos negros também eram capazes de gerar radiação por meio da irradiação de calor e, por isso, podem sim diminuir e até desaparecer. Essa ideia colocou abaixo a crença sobre os buracos negros, que até então era totalmente contrária. Na prática, a dissolução dos buracos negros seria semelhante a uma aspirina dentro de um copo de água. Todo esse pensamento foi baseado na relatividade geral de Albert Einstein, publicada em 1915. E para deixar de existir de vez, os buracos negros passariam por uma explosão de energia semelhante a 1 milhão de megatons de bombas de hidrogênio de uma só vez. O físico foi além e contradisse outro conceito da ciência. Na visão de Hawking, os buracos negros cresciam em determinado momento por conta de um fenômeno que atinge todo o universo, o da desordem do sistema, que causa crescimento irreversível chamado de entropia, e não porque eles atraem tudo para dentro de si. O físico também afirmou que altos níveis de entropia no universo fazem com que ele fique mais desordenado com o passar do tempo. Para ele, existem mini buracos negros que emitem mais radiação do que os buracos maiores. Essa teoria recebeu o nome de radiação Hawking por conta do físico. O universo criou a si mesmo. Essa foi sem dúvida a maior polêmica levantada por Hawking em O Grande Projeto. A ideia de que o universo pode ter sido perfeitamente criado por si próprio, sem a necessidade da figura de Deus para explicar o seu surgimento. O cientista considera que a prova que sustenta o seu argumento é o fato de ter sido observado em 1992 um planeta que girava em torno de uma estrela distinta do Sol. Hawking alega que essa observação comprova a possibilidade de existirem outros planetas e universos, o que significa, em seu entender, que se a intenção de Deus seria criar o homem, então os restantes universos seriam redundantes. O conhecido biólogo ateu Richard Dawkins, na época, felicitou o astrofísico britânico pelas conclusões, dizendo que a opinião de Hawking é partilhada por uma grande parte da comunidade científica. Os dois cientistas garantem que essa hipótese é fisicamente justificável, já que o universo possa ter surgido a partir de um estado de onde nada existia, ou seja, do zero. Devido a leis como gravidade, conforme eles explicam, podemos supor que as galáxias são capazes de regular seus mecanismos de forma independente. A teoria de tudo. Desde a formação da teoria geral da relatividade, de 1915, todo físico teórico tem sonhado em unir o conhecimento que temos dos minúsculos átomos com a enorme escala de cosmos. Enquanto o segundo é descrito com eficiência pelas equações de Einstein, o primeiro é previsto pelo modelo padrão das interações fundamentais. O entendimento atual é que a interação entre objetos físicos é descrita por 4 forças fundamentais, 2 delas e eletromagnetismo, que são relevantes para nós em um nível macroscópico. Já as outras 2, chamadas interações fortes e fracas, atuam em uma escala muito pequena e são relevantes apenas quando lidamos com processos subatômicos. O modelo padrão de interações fundamentais inclui 3 dessas forças, mas exclui a gravidade. Apesar de funcionar bem para explicar fenômenos em grande escala, como uma órbita de um planeta, a relatividade geral não funciona bem em pequenas distâncias. Neste modelo, todas as forças são mediadas por partículas específicas. Na gravidade, a partícula chamada graviton faz esse serviço, mas quando tentamos calcular como gravitons interagem, os resultados são infinitos. Uma teoria da gravidade consistente deveria ser válida em qualquer escala e também deveria levar em consideração a natureza quântica das partículas fundamentais. Isso colocaria a gravidade junto com outras 3 interações fundamentais, resultando na tão sonhada teoria de tudo. Claro que desde a morte de Einstein em 1955, muito progresso foi feito, e hoje, a melhor candidata para este papel
é a teoria M. Para entender a base da teoria M, temos que retornar à década de 1970, quando os cientistas perceberam que ao invés de descrever o universo com base em partículas, poderíamos descrevê-lo com base em pequenas cordas que oscilam. Essas cordinhas são tubos de energia. Este novo modelo de pensar sobre a natureza resolveu muitos problemas teóricos. Acima de tudo, uma oscilação particular da corda poderia ser interpretada como um graviton, e ao contrário da teoria da gravidade, a teoria das cordas pode descrever interações matematicamente sem resultados infinitos. Depois da descoberta empolgante, físicos teóricos estudaram as consequências dessa ideia. A teoria das cordas, porém, tem seus altos e baixos. No início, ela trouxe confusão, porque previa a existência de uma partícula que viaja mais rápido que a luz, chamada táquion. Essa previsão contrastava com todas as observações experimentais e trouxe sérias dúvidas em relação à teoria das cordas. Mesmo assim, este problema foi resolvido no início da década de 1980, com a introdução de algo chamado de supersimetria. Isso prevê que toda partícula tenha um superparceiro e, por coincidência enorme, a mesma condição que elimina o táquion. Essa solução foi chamada de primeira revolução das cordas. Outra característica da teoria é que ela necessita de 10 dimensões tempo e espaço. Até agora, conhecemos apenas 4: profundidade, altura, largura e tempo. Apesar disso parecer um grande obstáculo, várias soluções foram propostas e atualmente isso é considerado um diferencial, não um problema. Uma dessas possíveis soluções é que o nosso universo seria apenas um entre vários em um multi-universo infinito, governado por diferentes leis da física. A outra solução propõe que essas dimensões seriam tão compactas que não somos capazes de senti-las. Mas há também um outro problema que estava incomodando os teóricos da época. Uma classificação cuidadosa mostrou a existência de 5 teorias da corda diferentes, e não ficou claro por que a natureza escolheria uma entre as 5. É aí que a teoria M entra em jogo. Durante a segunda revolução das cordas, em 1995, físicos propuseram que 5 teorias das cordas diferentes teriam na verdade apenas faces diferentes de uma teoria única, que existe em 11 dimensões, tempo e espaço, chamada de teoria M. Isso tem levado físicos teóricos a acreditar que a teoria M seja a teoria de tudo. A maior parte dos físicos e cosmólogos são movidos pela vontade de encontrar uma descrição simples do universo que pode explicar tudo. Ainda não chegamos lá, mas não teríamos uma chance sem mentes brilhantes como a de Stephen Hawking. O que acontecerá em 2600? O cientista Stephen Hawking, antes de sua morte, disse que dentro de 600 anos mais ou menos, a humanidade converterá a Terra em uma bola de fogo. O astrofísico britânico considerou que essa catástrofe seria consequência do crescente número de habitantes e o constante aumento de demanda de recursos energéticos, segundo manifestou em um encontro Tessent-Deboe em Pequim, na China, no ano passado. Como alternativa, Hawking instigou novamente a humanidade a olhar o firmamento para evitar essa fatalidade e sugere começar com o Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do nosso sistema solar. Para acelerar esse objetivo, o físico convidou empresários a financiar o projeto Breakthrough Starshot, uma iniciativa que poderia conseguir que uma pequena sonda chegasse a Marte em menos de 1 hora, ou chegar a Plutão em dias, passar a Voyager em menos de 1 semana e chegar ao Alpha Centauri em um pouco mais de 20 anos, afirmou Hawking no evento. Também o CEO da SpaceX, Elon Musk, concordou no futuro próximo que acontecerá uma extinção em massa que eliminará os humanos da Terra, acrescentando que começou a empresa com o objetivo de tornar a humanidade numa espécie multiplanetária. Mas e você? Já conhecia algumas dessas teorias? Deixa sua opinião pra gente nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Ah, e se você quer conhecer a história desse grande físico, é só dar uma procurada aqui nos vídeos do canal que você vai encontrar. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!